Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, encarnados e desencarnados. E que a tua luz se faça neste ambiente e permaneça conosco para sempre. Vamos dar início com a leitura de um livrinho de mensagens. Esse livrinho é do Carlos Pastorini em espírito. Ele foi psicografado por Ariston Teles. Eu abri aqui na mensagem de número 40, falando do Natal, que também já está próximo, né? Já podemos ir nos preparando para o Natal. Deixa eu botar um óculos, porque senão também, aí fica difícil. Não confunda Natal com festejos. Natal é fenômeno de nascimento e renovação. O Cristo desceu ao mundo numa manjedoura de humildade, iluminada pelas estrelas do amor sem fim. Pense nisso. Cada vez que o calendário terreno assinala o Natal do Divino Mestre, você deve abrir as janelas do coração para contemplar o infinito e sentir o Cristo, convidando-o a colaborar na construção do seu reino na Terra. Celebre o Natal dentro de você mesmo. Às vezes, muitos de nós pensamos que o Natal é só as festas, né? As festas, os presentes, mas o Natal é renovação, é abrir as janelas do nosso coração e receber o Cristo e viver com Ele, né? E assim, com os nossos corações abertos para o Cristo, que Ele permaneça conosco, e vamos pedir a Ele a Tua paz e o Teu amor a nos envolver, a Tua luz a iluminar as nossas consciências, os nossos pensamentos, para que possamos viver segundo o Seu Evangelho em todos os dias das nossas vidas. E assim, Mestre amado, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade, agradecendo também a espiritualidade que se faz presente nesta casa, nós damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Nós vamos, hoje, iniciando com o Livro dos Espíritos, com a Virgínia, a começar na questão 484, e em seguida a Heloísa vai falar do Evangelho no capítulo 5, no item 24. Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos, cumprimentando a todos os presentes, também os nossos irmãos pelas redes sociais que irão nos acompanhar. Nós vamos então, como informou a Vilma, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, lá na questão 484, que o título é Afeição dos Espíritos por certas pessoas. A pergunta feita é a seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Então, é o que se quer saber aqui. A pergunta de Kardec é: como é que é feito esse elo? Se eles se afeiçoam, que elo é esse que une, então, os espíritos aos encarnados? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou passíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança dos sentimentos.
Interessante aqui que uma coisa ficaria até clara para nós, né? Claro que os espíritos bons se afeiçoam, sim, àqueles que são, que nós dizemos assim, aos homens de bem. Mas o interessante é que aqui diz para nós, ou passíveis de se melhorarem. Então, quando nós pensamos, eu não sou ainda aquele homem de bem, totalmente bem, ainda tenho pensamentos que não são lá tão bons, mas eu tenho a vontade, eu quero me melhorar. E aí nós vamos poder entender que sim, nesse momento, nesse desejo, estamos passíveis de nos melhorarmos. E temos então a afeição desses bons espíritos que desejam nos auxiliar nessa tarefa. Da mesma forma, os espíritos inferiores têm essa atração aos homens viciosos e também aqueles que podem vir a sê-lo, ou seja, aqueles que têm guardado em si aquele germe do vício do orgulho, da impaciência, da maldade. Claro que aqueles que vão se unir, aqueles a quem terá afeição, terão afeição, são justamente os espíritos inferiores. E a gente lembra muito daquela frase que a gente usa, me diga com quem andas que direi quem és, mas o inverso para nós aqui é muito mais importante. Me diga quem és, o que deseja, o que quer para si. O homem de bem está trabalhando para ser esse ser do bem. E aí, convosco, quem tem afeição por ti? É uma resposta íntima que vai dizer profundamente quem são as nossas afeições espirituais. Da mesma forma, é importante que nós, mais uma vez, e nunca é pouco dizer, não julguemos. Não julguemos o outro, que talvez esteja na maldade, mas que lá no seu íntimo esteja desejando sair daquilo para partir para o bem, para ser uma pessoa do bem. Então, na intimidade, quem está se aproximando dele são aqueles bons espíritos, que nós também tenhamos os nossos bons olhos do não julgamento, que é o que nós podemos fazer pelo outro, não julgá-los. A pergunta 485. A afeição dos espíritos por algumas pessoas é exclusivamente moral? Ou seja, não interessa a parte da vivência, da experiência carnal, não interessa isso. Somente a questão moral interessa para unir, para fazer esse elo espiritual entre encarnados e desencarnados. A afeição verdadeira não tem nada de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é só por afeição. Pode haver lembranças das paixões humanas. Então, aí a gente abre um parêntese, por aqueles que tiveram afeições, que tiveram desentendimentos, que provavelmente aí, após o desencarne de um deles, ainda tenham sim afeições. Mas o mais importante é essa questão moral. Na avaliação da nossa moralidade, nós vamos ter a segurança de saber quem está junto de nós. A questão 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e nossa prosperidade? Aqueles que nos querem bem se afligem com os males que passamos na vida? Então, esses espíritos que têm afeição por nós, que estão aí à nossa volta, ao nosso entorno, eles se interessam pela nossa prosperidade ou quando estamos infelizes? Como seria esse relacionamento, O que é que realmente os aflige nessa questão, nessa união, nesse sentimento que tem por nós? Os bons espíritos fazem o bem
tanto quanto lhes é possível, e ficam felizes com todas as vossas alegrias. É até claro para nós, né? Se são bons, com certeza estão se alegrando com as nossas alegrias, com o nosso sucesso. Afligem-se com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque nenhum resultado benéfico trazem para vós. Sois então como o doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. E muitas vezes é exatamente isso. Nós temos aí essa aflição com a dor, com o sofrimento, e precisamos ter um olhar um tanto diferente para tudo isso. É isso que essa espiritualidade bondosa está aqui se referindo para nós ao responder essa pergunta e nos falando que, infelizmente, muitas vezes nós perdemos o benefício da dor, que é assim que nós devemos entender, simplesmente porque não o encaramos com resignação. Ouvi uma história recentemente contada sobre o Chico, né? Chico Xavier, onde disseram que chegou uma pessoa que convivia muito ali onde ele trabalhava, era um trabalhador até da casa, e chegou muito triste, sentou e ficou ali acamulhado, não falava com ninguém. Então, alguns amigos o cumprimentou, né? E ele, não aguentando, falou: Chico, mas eu estou aqui tão triste, você não quer saber o que aconteceu comigo? E aí, então, o Chico fala: meu irmão, então me conte, o que foi que aconteceu? Porque entraram na minha casa, me roubaram, mas acabaram com tudo, mas eu estou tão triste. E Chico o abraça carinhosamente, dá aquele sorriso maravilhoso, né? E diz a ele: meu irmão, como é bom a gente devolver. Vejam bem, nós muitas vezes temos essa dificuldade de devolver. Como é triste, como é doloroso, como é difícil devolver muitas vezes um ente querido. Não é verdade? É uma devolução. E nós sofremos. E claro que sofremos. E temos por que sofrer. Mas lembremos da resignação. Lembremos desse olhar atento que é a devolução. Porque nada aqui nos pertence. Sequer o nosso corpo nos pertence. Então lembremos dessa devolução. Vamos cuidar da dor com essa resignação que o Pai nos pede, que essa espiritualidade bondosa nos alerta. E voltando então aqui à pergunta, esse remédio amargo, muitas vezes é o único remédio que pode nos curar. Não tem outro. É necessário. E se nós o rejeitamos, mais cedo ou mais tarde, teremos que ter aí essa dose amarga. E talvez esteja mais amarga. Então, saibamos trabalhar a dor e vamos entender o porquê que essa espiritualidade que muitas vezes quer nos fortalecer, está ali nos dando força para encarar aquela dor, aquele problema, e a gente não quer ouvi-los. Abramos o nosso coração nesses momentos da dificuldade e deixemos que a resignação nos ensine, que esse remédio amargo nos cure. A questão 487. De que mal os espíritos se afligem mais por nós, o físico ou o moral? Uma questão interessante, né? Porque a dor física, muitas vezes, ela é aquela que nos deixa mais aflitos. Apesar de reconhecermos aí o orgulho, o egoísmo, muitas vezes em nós, e sabemos que é um mal moral, né? Espiritual, e sabemos o quanto nos aflige, porém, a questão física é essa que mais nos deixa aí, muitas das vezes, preocupados, aflitos, né? E o que é que mais importa, então, para esses amigos que estão aí a nos intuir, a nos dar essa força para suportarmos todas essas batalhas? A resposta dos espíritos é a seguinte: do vosso egoísmo e dureza de coração. Daí deriva tudo. Eles se riem de todos esses males imaginários
que nascem do orgulho e da ambição, e se alegram com aqueles que servem para abreviar vosso tempo de prova. Vejam bem, eles se riem desses nossos males imaginários. É como aquela criança que quer aquele brinquedo de qualquer forma e a gente não vê a menor graça naquele brinquedo que ela tanto quer. Muitas das vezes nós estamos aflitos porque não podemos isso, não podemos ter aquilo ou aquilo outro. E a espiritualidade nos olha exatamente como nós olhamos essa criança que não entende que aquele brinquedo ali é passageiro, que ele pode na frente consegui-lo ou com mais serenidade um dia ter outro que seja mais interessante. É bem esse olhar. Então, quando fala que eles riem dessas nossas necessidades que não são as verdadeiras, é justamente para nos mostrar a grande preocupação desses bons amigos, desses que querem nos ver progredindo a passos largos mesmo, né? Caminhando rumo a essa nossa melhora, a esse nosso progresso. A grande preocupação é aquilo que é a fonte de tudo, o egoísmo, o orgulho. Esses nos adoecem física, espiritualmente, nós sabemos disso. Então essa é a grande preocupação. Seguindo nessa mesma resposta, nós temos aqui os espíritos, sabendo que nossa vida corporal é apenas transitória, e que angústias são meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que das físicas, que são apenas passageiras. É o que nós comentamos, né? Essas coisas passageiras, realmente não, eles sabendo, né, que o que é o mais importante, que o que nós viemos aqui passar e obter é esse progresso moral. Então, quando a gente sucumbe, né, que a gente não consegue de forma alguma compreender o quanto é preciso combater esses vícios que nos atrasam, que nos fazem passar pelos verdadeiros sofrimentos, isso realmente deve fazê-los aflitos por nós, né? Esperançosos de que nós possamos abrir os olhos e entender que é preciso combater, que esse é o grande mal que nos atrasa. Continuando também nessa resposta, os espíritos não se prendem muito às infelicidades que afetam apenas nossas ideias mundanas, assim como fazemos com os desgostos infantis das crianças. Comentamos anteriormente, né? É uma comparação interessante para que nós entendamos o quanto a preocupação deles é justamente com esse nosso avanço moral, com essa nossa transformação. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se com os nossos sofrimentos, como nos compadecemos com os de um amigo, mas vendo as coisas como vêm, de um ponto de vista mais justo, as apreciam de outro modo, e enquanto os bons estimulam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os maus nos incitam ao desespero com o propósito de nos comprometer. Então, essas aflições da vida, esses bons espíritos, né, essas boas influências estão aí a nos mostrar que é tudo passageiro e que nós precisamos estar mais atentos justamente àquilo que nos escapa à visão. É justamente voltar aquele olhar interior. Aonde é que realmente está o ponto dessa ferida que vai nos fazendo caminhar tão lento e muitas vezes parar no meio do caminho, preocupado apenas com aquilo que é a aflição aparente. E o que diz aqui? Enquanto esses não desistem de nós, esses bons amigos não desistem de nós, nos incentivam a buscar, a caminhar, aqueles, se nós sucumbirmos aí, né, às más influências, vão nos incentivar ao desespero.
muitas das vezes desacreditando no amanhã, desacreditando que a resolução existe, que esses problemas aqui desse mundo vão se resolver de uma forma ou de outra. Nós precisamos sim assumir a nossa parte, transformar a desarmonia em amor, transformar a turbulência em paz. Esse, sim, é o que esses bons amigos se afligem por nós, querem nos mostrar o tempo todo. Aqueles que nos incitam ao alvoroço, à confusão, ao desentendimento, oremos por eles, mas não deixemos nos envolver. Questão 488. Os parentes e amigos que nos precedem à vida espiritual têm por nós mais simpatia do que os espíritos estranhos? Queremos muito saber, né? Sem dúvida, e muitas vezes vos protegem como espíritos, conforme tenham poder para tanto. É muito simples essa questão, que é se esses nossos afetos que nos antecedem se olham por nós mais do que um espírito estranho a nós, né? Pelo menos na nossa memória curta. Sim, claro, todos os nossos afetos são uniões conquistadas, mas que nós também saibamos entender que muitas vezes damos aí algumas missões a esses nossos entes queridos, sem pensar que talvez eles estejam precisando até mais do que nós, dependendo de como partiram, né, como estão. Então, tomemos muito cuidado com isso, mas cada vez mais saibamos aí aumentar esse amor, ter a certeza que esse amor não se finda no túmulo. E a 488A, são visíveis a afeição que nós lhes devotamos? Querendo saber se eles são, sensíveis à afeição que nós devotamos a eles. A resposta é, muito sensíveis. Não esquecem são muito sensíveis a esse nosso sentimento, mas esquecem aqueles que os esquecem. Então, é exatamente isso, né? Esses nossos afetos, que nós cultivamos aqui nessa curta memória dessa existência, partiram entre de nós e sim, são muito sensíveis a tudo que se passa conosco. Em relação àqueles que os esqueceram, que não são ainda tão afetuosos, né, tão ligados, também são esquecidos por eles. Tranquilizemos então o nosso coração e saibamos entender que essas afeições também se afligem com as nossas dores, mas que nós podemos também levar até eles tranquilidade, serenidade, levando conosco a nossa vontade de nos melhorarmos, de nos tornarmos cada vez mais seres do bem, atraindo aqueles que querem caminhar conosco para o bem. Que Jesus nos abençoe. Continuando, nós chamamos a nossa irmã Heloísa para o Evangelho. Nossa, parece que o microfone hoje ficou tão baixo. Boa tarde, meus irmãos. Que o amor de Jesus possa aquecer os nossos corações, que as vibrações da espiritualidade benfeitora nos envolva em mais essa tarde de estudo. Hoje o nosso tema, ele vem muito de encontro ao que foi tratado no Livro dos Espíritos, porque nós vamos falar sobre a verdadeira desgraça. Nós estamos no capítulo 5, no item 24, Instrução dos Espíritos. E essa é uma mensagem de Delphine de Girardin, Paris, 1861. Esse espírito ele vai começar dando a sua instrução, dizendo que todos nós, no mundo de expiações e provas, passamos por situações difíceis, por situações dolorosas, por adversidades. E nós nos julgamos muito conhecedores dessa dor.
mas que na imensa maioria das vezes, o julgamento que nós temos em relação a essa dor e em relação a esse sofrimento, ele é equivocado. E aí a gente pode se perguntar, mas como assim? Eu passei pela situação, eu sofri a dor física, a dor material, como que esse sofrimento ele pode ter um entendimento equivocado? E aí vem exatamente com tudo isso que a nossa irmã Virgínia acabou de nos trazer. A matéria, ela é transitória, ela é passageira. E o que seria, então, essa verdadeira desgraça? A verdadeira desgraça, ela vai estar muito mais ligada aos nossos atos, às consequências que as nossas atitudes podem nos gerar. E isso é algo que vai impactar a evolução do nosso espírito. Por vezes, uma situação pode nos deixar bem, feliz, momentaneamente, mas pode nos trazer um entrave na nossa evolução. Porque o gozo dos bens materiais, a vida na matéria é muito chamativa. Hoje, o que a mídia expõe muito para nós? O ter. Existe uma competitividade muito grande, onde nós devemos ser os melhores, termos mais, ter o melhor carro, ter a melhor empresa, se destacar com o ter. E isso distancia muito o homem e o espírito do ser. Ao passo que nós vamos estudando a doutrina espírita, o que nós vamos compreender? Que o que nós somos? Nós somos espíritos, todos nós, criados da mesma forma, simples e ignorantes, com um amor, em nome de um amor sublimado, que é o amor de Deus. E nós trazemos dentro de nós toda a força e toda a potencialidade para amarmos em plenitude, para amarmos como Jesus. Isso é uma marca registrada nossa do amor de Deus. Então, todos nós temos a condição de chegarmos lá e amarmos como Jesus. Mas para nós chegarmos lá, vai depender muito de cada um de nós. E quando nós estamos na matéria, envolvidos por todas as, vamos dizer assim, os atrativos que ela nos oferece, será que nós lembramos disso? E aí, quando a dor bate na nossa porta, o que nós fazemos na imensa maioria das vezes? Nós blasfemamos. Por que isso está acontecendo comigo? É muito injusta essa dor que me chega. Não pode acontecer isso comigo, eu sou uma pessoa tão boa, como assim? Mas o que a doutrina espírita vem nos falar da dor? Algo acontece por acaso na nossa vida? Não. Quando a gente começa a entender essa lei de causa e efeito, o que nós vamos compreender? Que nós somos os responsáveis por todos os nossos atos. Então, se nós optarmos por termos más escolhas, por ferirmos essa lei de Deus, nós vamos sofrer essas consequências e não tem como fugir disso. Essa lei ela é acionada incessantemente para conosco. Mas não é só para as coisas más, também são para as coisas boas. Todo o bem que nós fazemos, tudo de bom que nós fazemos aos nossos semelhantes, sempre será contabilizado ao nosso favor. Sempre é uma prova de um progresso adquirido. E o que nós... Está aqui a garrafa hoje. E o que a doutrina vem nos dizer também que nós estamos fazendo aqui na Terra, encarnados? Já que nós somos espíritos imortais, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar por um processo de evolução na matéria. Nós vamos utilizar dessa matéria para desenvolver essa potencialidade de virtudes que nós temos dentro de nós, através da convivência com os nossos semelhantes. O que Deus nos fala no segundo mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para que nós possamos desenvolver essa virtude, para que nós possamos amar em plenitude, nós precisamos ter essa vida em convivência. Então, esses estágios na matéria, eles fazem parte da nossa evolução. Ora nós vamos estar encarnados, ora desencarnados. E é muito importante estarmos aqui. Nós temos que valorizar cada minuto da nossa existência, cada oportunidade de podermos espiar as nossas provas, arrepender e reparar. É uma oportunidade muito abençoada que Deus nos dá de estarmos aqui. Então, essas dores, essas adversidades que nos chegam, elas não nos chegam por acaso.
Não é por acaso que cada situação bate à nossa porta. Ela sempre tem algo para nos trazer de ensinamento. De todo o mal se tira um bem. E a partir do momento que a gente começa a ter esse olhar mais profundo sobre as dores, tirando esse olhar da matéria, nós vamos compreender o bem sofrer. Porque é fácil passar por situações de tribulação, de dificuldade? Não. Mas quando nós bem sofremos, nós saímos dessa existência vitoriosos sobre nós mesmos. E aí, nós vamos entender que a verdadeira desgraça que o espírito Delfine de Jardim vem nos trazer é exatamente a exaltação dos gozos da matéria. Por que que é tão difícil? Porque quando nós estamos aqui, quando nós temos posses, quando nós temos, temos a detenção de bens materiais, aqui, tudo isso vai incitar muito o orgulho e o egoísmo. É muito fácil, é muito cômodo satisfazer os meus interesses e fechar os meus olhos para o outro. Então, a verdadeira desgraça, ela está inserida nisso. Em não entender que a matéria é transitória, é passageira, que a adversidade vai passar, que a dor ela tem algo para me ensinar e que muitas vezes uma situação que me deixa confortável, que me deixa bem, pode estar me prejudicando. Para a gente entender essa verdadeira desgraça, a gente olha nas consequências que aquele ato tem a nos oferecer. E tem um exemplo muito importante quando nós falamos sobre a dificuldade da questão da existência na matéria, que está lá no livro Céu e Inferno. Na segunda parte, quando tem ali as evocações dos espíritos, que eles vão dar os seus relatos no pós-morte, tem os espíritos felizes. E eu gosto muito do relato da Condessa Paula, porque muitas vezes, quando se fala na matéria, às vezes vem uma ideia negativa de condenação aos bens materiais. E não é assim. Porque os bens materiais, eles são neutros. São necessários à nossa evolução. Nós precisamos passar pela matéria para poder evoluir ali como espíritos. Mas eles são elementos neutros. A forma como nós vamos lidar com esse elemento material é que vai determinar se nós iremos sair vitoriosos dessa prova ou se nós iremos ter um insucesso diante daquela prova. E ali naquela parte dos relatos, tem um relato muito bonito, que é da Condessa Paula. Condessa Paula era uma jovem de 36 anos, muito bonita, participava ali da realeza, ela tinha todos os títulos da nobreza, e ela era muito humilde e muito dedicada aos seus funcionários. Ela tinha uma bondade que a descrição ali do livro fala que era algo muito espontâneo. A caridade nela não era algo que ela fazia para ter ostentação, era algo que ela fazia de bom coração, para poder auxiliar todo aquele que chegava próximo dela. Ela ia de encontro aos infortúnios ocultos, ou seja, ela ia ali sanar a dor de quem chegava próximo a ela, e não só em aspectos materiais, principalmente em aspectos morais, enxugando as lágrimas dos desgraçados que a procuravam. Então, ela sempre dava um suporte, um auxílio, e tinha também a questão material, que ela sendo detentora de uma grande fortuna, ela tinha alguns deveres para com a sociedade. Então, como condessa, ela tinha que organizar bailes, ela tinha que organizar jantares, e ela fazia tudo aquilo ali de uma forma muito precavida, para que não houvesse desperdício material, para que não houvesse gastos com supérfluo, e aquele dinheiro ali que ela economizava, ela sempre destinava a ajudar os mais necessitados. Então, ela era sagrado uma parte da sua fortuna ser destinada ao auxílio dos mais carentes. E quando ela desencarna, todos lamentam muito a sua morte. Ela desencarnou muito jovem e não havia nenhum comentário negativo e nenhum comentário maldoso a respeito daquela mulher. Ela é evocada, então, na Sociedade de Paris, 12 anos após a sua morte, e ela vem trazer um relato belíssimo
dizendo que nenhum baile, que nenhum ouro da terra se comparava ao que ela estava vivenciando no plano espiritual. Que estar na presença de espíritos tão evoluídos fazia com que ela sentisse um amor muito grande, porque lá não havia inveja, não havia ciúmes, não havia orgulho, não havia egoísmo, então ela era tomada incessantemente por bons sentimentos. Ela fala que estava muito longe de se tornar um espírito puro, mas que, antes de enfrentar a prova da riqueza, ela pediu diversas provas na miséria, para que ela fortalecesse o seu espírito e passasse por essa que ela tinha para si ser a mais perigosa. Porque a riqueza acaba colocando o orgulho e o egoísmo muito aflorado. Então, ela se preparou durante várias outras existências para passar com bom êxito durante essa prova. E ali ela fala para que nós possamos ter coragem, para que toda dor, para que todo sofrimento material que nos vier, nós não nos abatermos, para nós nos fortalecermos diante dessas situações, porque elas são necessárias ao crescimento espiritual. Quando nós compreendemos com o olhar de resignação tudo que nos chega, vai passar de uma forma diferente. Deus não nos desampara, sempre vai ter uma mão amiga a nos auxiliar. Então, ela nos encoraja diante dessas situações, para aqueles que estão passando por provas difíceis, e ela ainda adverte aos que estão na prova da riqueza, que aquela riqueza ela é transitória, que ela é um empréstimo dado por Deus, para que eles saibam fazer bom uso e que apliquem aquilo em prol dos seus irmãos. Então é linda a passagem dela quando a gente lê o relato, porque é exatamente isso. Ela vem abarcar todos nós, todos que estamos passando pelo mundo de expiações e provas, com dores, com sofrimentos, em qualquer prova que nós tivermos que enfrentar. Então ela vem nos dar aquele abraço de ânimo e de coragem, que nós possamos, então, desde já, compreendermos que as dores, elas são passageiras, elas são transitórias, assim como a nossa estadia hoje no mundo material, mas que as glórias das nossas boas obras, da prática da caridade, do desenvolvimento das virtudes, elas são eternas, que nós possamos retornar ao plano espiritual, vencedores da missão que assumimos antes de encarnar aqui para desenvolver, mas vencedores de nós mesmos e melhores, cada vez melhores, galgando um degrau por degrau até essa perfeição, até nós termos essa condição de amarmos em plenitude. Que Deus nos abençoe. Nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Nós agradecemos a presença de todos vocês. A Fabiana vai fazer a prece final. Os passistas podem ocupar seus lugares para o passe coletivo. E que tenham todos uma ótima semana. E até o próximo domingo. Então vamos todos, nesse instante, unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, agradecendo ao Cristo Jesus por ter vindo nos ensinar o amai-vos uns aos outros, por ter deixado o sermão da montanha, nos dando passo a passo do nosso progresso, da nossa evolução, iniciando na humildade, passando pela mansuetude, justiça, misericórdia, alcançando termos o coração limpo,
sermos pacificadores e assim honrarmos, sermos chamados filhos de Deus, à sua imagem e semelhança. Lhe agradecemos, Mestre, mas lhe rogamos nesse instante a tua assistência. Nos auxilie a superarmos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, a curarmos não só o corpo, mas sobretudo o espírito, retirando nós mesmos de nós a venda do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e assim, todos juntos, todos os que estão nos lares, que possam receber essa transfusão de amor do passe, que todas as águas que aqui estão colocadas, ou que estejam nos lares, sejam magnetizadas, transformadas no remédio necessário. E é com a oração que nos ensinastes, que com todo respeito, com todo amor, nos colocamos a receber. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Nos cubra com o teu manto de proteção. E que possamos ter uma semana abençoada em teu nome. Em nome de Deus, nosso Pai. Vamos todos em paz. Assim seja. Hoje a gente tem um reforço na prece, coisa mais linda.